Olá, tudo bem? Espero que sim. SNEL 11, usinas prontas, aluguéis subindo. Pessoal, ótimas notícias sobre SNEL 11 aqui. Você lembra que no último vídeo nós reclamamos aqui, a SUM demorar muito para emitir os relatórios, que era um delay muito grande até você ler o relatório do que tinha acontecido há 2 meses atrás? Eu gravei um vídeo depois do dia 27 de janeiro. Dia 27 de janeiro foi o dia que eles divulgaram o relatório de novembro de 2024, então nós reclamamos aqui que era um tempo muito grande e tal. E agora, quando foi essa semana, dia 4/2, eles já divulgaram mais um relatório de dezembro, que é excelente, né? Que a gente possa ter respostas mais rápidas para poder tomar a melhor decisão possível aí nos nossos investimentos. Tá? Então, agora esse vídeo eu vou trazer aqui o relatório gerencial, então, referente ao mês de dezembro, que saiu agora, dia 4 de fevereiro, tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou fazer aqui um apanhado mais rápido agora, tá? Porque a situação do SNEL não mudou muito do último vídeo, com relação às suas cotações, a rentabilidade atual, né, o número mágico que eu sempre calculo aqui, a comparação de investimentos, tá? Então, vou deixar aqui em cima nos cards o último vídeo que eu fiz, que foi referente ao relatório gerencial passado, referente ao mês de novembro. É bom que vocês assistam, pessoal, esse vídeo também, por quê? Porque daí vocês já vão ver o relatório de novembro e, na sequência, já assistir esse agora, que é referente ao relatório de dezembro. Então, vocês já vão ter uma visão bem interessante da evolução que teve de novembro para dezembro aqui com os dados do fundo. Temos ótimas notícias aqui, já posso te adiantar. Ok, então na data de hoje, dia 7 de fevereiro, o SNEL está cotado a R$ 8,68, ele está com PVP de 1,19, isso está dando um ágio ainda de 19%. Os dividendos, por enquanto, de novembro, 10 centavos, dezembro, 10 centavos, janeiro, 10 centavos. O pagamento de janeiro foi dia 24 de janeiro. Lembrando que ainda não temos ainda o dividendo de fevereiro, por quê? Porque a datacom dele vai ser dia 14 de fevereiro, na sexta-feira que vem. Essa datacom, data que você vai ter que dormir com o papel para poder receber os dividendos no próximo pagamento de dividendos, que é agora para fevereiro ainda. Só relembrando, então, aqui, que com esse dividendo de 10 centavos, nessa cotação de R$ 8,68, a rentabilidade do fundo está dando 1,15% ao mês, isento de imposto de renda, tá? Todos aqueles dados comparativos, então, vocês assistem no vídeo que eu já deixei nos cards aqui em cima, está aqui embaixo na descrição também, tá bom? Vamos agilizar um pouquinho para você não perder muito tempo, então, com esses dados que já são praticamente os mesmos. Ok, pessoal, vamos então ao relatório gerencial do SNEL 11, referente ao mês de dezembro de 2024. Fiz uma anotação aqui em cima, ó. Dia 27 de janeiro agora, eles lançaram o relatório de novembro de 2024. Aí eu gravei um vídeo, né, já deixei nos cards aqui, tá aqui embaixo na descrição também, e eu comentei, né, pô, dia 27 de janeiro receber um relatório referente a novembro de 2024, 2 meses e meio atrás, fica complicado, né, de você poder tomar uma decisão, analisar como é que tá a situação do fundo, como é que não tá. Reclamamos, e agora, essa semana, dia 4 de fevereiro, eles já lançaram mais um relatório, ou seja, uma semana depois, referente ao mês de dezembro. Então, ótimo, parabéns já então para a SUM, né? Acho que é por aí. Acho que isso que os cotistas querem, né? Que realmente o relatório, que é onde mostra realmente como é que está o fundo, o que está acontecendo, se estão recebendo já os aluguéis das usinas solares, se não estão, se tem inadimplência, se não tem, certo? Isso é importante que apareça, né? Então, e rápido, né? Então, agora realmente eles agilizaram, uma semana depois já lançaram o segundo relatório. Então, acho que ponto positivo aí para Suno, né? Então, só lembrando aqui, então, o SNEL teve início em dezembro de 2022, taxa de administração 0,12%, de gestão 1,08% ao ano e de performance 20% sobre o que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 7% ao ano. Como já sabemos, né, ele distribuiu também 10 centavos no mês de janeiro. Ele está com lucro acumulado por cota de 8 centavos, praticamente, 8,1 centavos. Dividend yield anualizado 14,83%. Aí aqui algo que me chama atenção, olha só. A cota patrimonial, R$ 7,25. Por que chama atenção isso aqui? Em novembro, ele estava com a cota patrimonial de R$ 6,90. Em dezembro, no caso que é esse relatório aqui, foi para R$ 7,25. Aí a gente pode avaliar o seguinte, talvez teve alguma avaliação, né, das usinas solares fotovoltaicas da primeira emissão, mas não teve, pessoal. Isso aqui, o que é na verdade? São as novas cotas, né, que entraram no mercado e como elas foram negociadas a um valor acima da cota patrimonial, foram negociadas a 8,30 e 8,55, basicamente, né? Então, por isso que aumentou a média aqui de 6,90 para 7,25. Né? Lembrando que ele está, então, com a terceira emissão ainda em curso. Teve o direito de preferência lá em outubro, se eu não me engano. Né? Já foram feitas algumas liquidações já desse direito de preferência. Depois entrou para os investidores não institucionais. Deve finalizar em abril. Começo de abril, essa emissão. O que já sabemos que realmente foi bastante abaixo do que eles imaginavam. Eles esperavam arrecadar em torno de 400 milhões, né? Que não chegou a 100 milhões ainda. Né? Tem um tempo ainda, né? Já foram liquidados os recibos de INEOS 13, SNEL 14, SNEL 16, se não me engano, enfim. Já foram feitas várias liquidações e ainda não chegou nem perto do que eles queriam nessa emissão de cotas. O valor patrimonial antes era 6,90, agora passou para 7,25, mas não foi feita nenhuma avaliação ainda
pelo menos não está no relatório, nem no passado de novembro, nem nesse de dezembro, com relação às usinas da primeira emissão de cota. Porque é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque assim, nós estamos negociando um ativo aqui com PVP de 1,19. O que isso quer dizer? Nós estamos pagando um ágio de 19%, a princípio. Isso é fala do próprio gestor, em suas lives, que eles falam aí e tal, que nesse fundo imobiliário existe uma particularidade com relação ao PVP, que eu já falei em vários vídeos aqui. É como se você estivesse comprando um apartamento na planta, que você paga um valor X. Quando você recebe as chaves daqui a 2, 3 anos desse teu apartamento, depois que ele fica pronto, esse teu apartamento vai estar valendo X mais 50%, X mais 80%, dependendo do tipo de imóvel, da localização e tal. Então é isso que eles alegam aqui também. Não, é que nós estamos pagando, vocês estão pagando esse valor aí, mas a hora que vier a avaliação patrimonial de vocês vão ver que esse PVP, essa cota patrimonial, ela vai sair desse 7,25 e deve chegar acima de 8, porque eles colocaram, inclusive, a emissão a 8,30, 8,35, não lembro agora, né? Com as taxas, estava chegando a 8,55. Então, assim, falaram que em dezembro nós teríamos essa avaliação, pelo menos das usinas da primeira emissão. Mas nesse relatório não apareceu. Tomara que eles façam esse relatório, talvez a empresa que fez essa auditoria para fazer a avaliação patrimonial, talvez eles tenham feito em dezembro, estão agora montando o relatório para apresentar em janeiro. Enfim, né? É importante, né? Porque nós estamos pagando aqui algo acima do valor patrimonial, né? Praticamente 19% acima. Isso assusta, né? E espera que na próximo relatório a gente tenhamos pelo menos uma indicação de como é que está essa questão da avaliação patrimonial da primeira emissão, das usinas da primeira emissão. Foi feito realmente essa vistoria, essa auditoria para fazer essa nova avaliação? Porque nós estamos pagando caro a princípio aqui, né? Estamos pagando 8,63 em algo que vale 7,25, que dá esse 19% aqui. Então é isso que eu fiquei preocupado, porque falaram que em dezembro ia sair, saiu o relatório de dezembro, não saiu nada da avaliação patrimonial. Tá claro aqui, né, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, fale aqui embaixo nos comentários, tá? Já deixa aí, você investe no SNEL 11 também? O que você acha do SNEL 11? Vamos lá, com relação ao número de cotistas, então, 25.729 cotistas final de dezembro. Então aqui, né, patrimônio líquido 185 milhões e valor de mercado 220 milhões. Então tem mais valor de mercado do que patrimônio líquido efetivo, né? Então por isso está tendo esse ágio aqui de 19%, tá? Então nossa preocupação é essa aqui, por enquanto. Durante o mês de dezembro foram realizadas 3 novas liquidações referente à terceira emissão de cotas. Então foi integralizado ao patrimônio do fundo 31 milhões. Dá para ver que subiu realmente lá o valor patrimonial, não por conta de avaliação dos imóveis, no caso das usinas, né? Mas sim da liquidação que teve da terceira emissão de cotas, 31 milhões e 800. Ele fala aqui que em dezembro, que o ano encerrou então sob a bandeira verde, a tarifária aí da ANEEL, né? Porque volume de chuvas intensas e tal, né? Não precisou mais aplicar a bandeira vermelha como estava em uns meses atrás, né? Consequentemente, não se paga mais aquela taxa excessiva lá sobre o consumo de energia, automaticamente, né? O fundo dele perde um pouco também de receita, né? Agora, que coisa boa, olha só. As obras de Mundo Melhor e Liberdade foram totalmente concluídas. Os trâmites junto às distribuidoras relacionados à conexão das usinas solar fotovoltaicas, como solicitações e vistorias, já foram iniciados. Assim que conectadas, será realizado o comissionamento a quente, possibilitando o início das operações. Então, o que ele diz aqui? As duas usinas que estavam, então, em fase final de instalação foram concluídas em dezembro e os trâmites agora estão junto à concessionária distribuidora de energia para fazer o quê? Para fazer a conexão dela no sistema elétrico. Assim que elas estiverem conectadas, então, aí eles vão fazer, então, o comissionamento e os ajustes, né, na usina a quente. O que é isso, na verdade? O comissionamento a quente é quando eles botam realmente carga no teu sistema. Eles vão estar conectando no sistema e o sistema vai começar, a rede da concessionária começa a drenar a corrente, então, né, drenar a energia elétrica da geração que está sendo gerada pelos painéis fotovoltaicos. Aí realmente é para ver, está tudo ok, fazer os ajustes que precisam. Tudo isso ainda, né, sem ter ninguém alugando essas usinas, né? Vamos à carta do gestor, então. Que em dezembro foram 3 novas liquidações referente à terceira emissão, que somou tudo 31 milhões e 839 mil. Ainda em dezembro, foi comunicado via fato relevante 2 eventos de grande importância. Primeiro, renegociação da parcela final da usina solar fotovoltaica de Itabira, onde o montante passou de 1.620.000 para 516 mil reais, que foi pago isso dia 23 de dezembro de 2024. Isso é excelente, né? Então ainda tinha uma dívida para pagar, uma parcela final para pagar dessa usina solar fotovoltaica de 1,5 milhão, conseguiu praticamente pagar 30% do valor apenas, 516 mil. E em segundo, aquisição de 5% de participação do projeto São Bento Abade, anteriormente pertencente à Maia Energy Limitada. A aquisição foi realizada por um valor proporcional ao CAPEX estimado para o projeto, totalizando um montante de 1.088.000. Então vamos então aos projetos da primeira emissão de cotas. Lembrando, pessoal, nós temos até agora 2 emissões de cotas já realizadas e estamos agora na terceira. A primeira emissão de cotas, todas as usinas já foram concluídas. A segunda ainda estão em instalação. Algumas dependem da concessionária de energia para fazer a ligação, enfim. Vamos entender rapidinho como é que estão aqui primeiro os projetos da primeira emissão de cotas, que é
a usina Sanremo. Aí tem a Sanremo 1 e 2. Sanremo 1. Recebemos o quarto fluxo de receita proveniente das locações dessa usina solar fotovoltaica, seguindo o ramp-up programado. O fluxo recebido representou 80% de seu faturamento potencial. Então, Sanremo 1 está em processo de ramp-up. O que é ramp-up mesmo? É aquele período inicial, onde a usina ela está ainda fazendo seus ajustes para conseguir o melhor ponto de operação possível para que ele consiga extrair a maior potência possível dos painéis fotovoltaicos. Então, mas ela já conseguiu, então, basicamente 80% do seu faturamento potencial. Ainda tem 20% de ajuste ainda para realmente conseguir aquilo que se pretende. Agora, a Sanremo 2. Recebemos este mês, além do aluguel recorrente da usina solar fotovoltaica, a primeira parcela da devolução do desconto cedido ao inquilino durante o período de ramp-up do projeto, impactando positivamente as receitas. Essas parcelas serão recebidas mensalmente até novembro de 2025. Ótimo. Então isso foi uma negociação que foi feita com o inquilino, que enquanto estava lá na fase de ramp-up, na fase de ajustes, ele ia ter um desconto. Depois esse desconto ele ia pagando nessas parcelas futuras. Então já começamos então a receber essa primeira parcela e vai até novembro. Agora vamos ver aqui o gráfico de geração dessas usina solar do grupo aqui da Sanremo. Então temos aqui em vermelho foi o que foi gerado efetivamente, foi gerado 618 megawatts e era previsto, estimado, 573 megawatt-hora. 50 megawatt-hora a mais conseguiu gerar nessa usina. Vamos para a montada 2, é outra usina também. Dezembro foi o segundo maior em termos de receita gerada pela usina solar fotovoltaica. Essa que teve aquele furto de cabos lá, olha só. Ainda sobre o furto dos cabos comentados no último relatório, por isso que é bom o pessoal ler o último relatório, tá? É bem interessante para quem gosta de acompanhar esse fundo aqui. Informamos que os reparos foram totalmente concluídos no dia 7/12. Portanto, o que prejudicou levemente a performance da geração do mês. Outros fatores contribuíram para a baixa performance, como a instabilidade da rede distribuidora durante o dia 29/12, que resultou no desligamento da usina. Então, assim, como nós falamos, né? Foram roubados os cabos, a usina deixou de produzir. Aqui, então, dia 7/12, que foi concluído o reparo na usina. Então, o resultado que deu aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Energia gerada, 136. E era previsto, estimado, 154. Então aqui se perdeu praticamente 20 megawatt-hora de receita entrando para o fundo. Aqui ele fala o seguinte, agora a Petrolina 1 a 4. O resultado de dezembro seguiu aquém das expectativas, com destaque para a quantidade de créditos compensados no mês de competência, que representou aproximadamente 7,5% da geração mensal das usinas solar fotovoltaicas. A geração em si ela não foi ruim, tá vendo? Ó? Energia gerada, 982. Energia estimada, esperada, era 921 megawatt-hora. Já a usina de Itabira, o que aconteceu aqui? Ela foi impactada majoritariamente por um baixo nível de radiância apresentado. Nesse mês aqui, ela gerou 365 megawatt-hora de energia e era para gerar 398. Então, praticamente 15 megawatt-hora a menos aqui por questões climáticas mesmo, né? Baixo nível de radiância. Muita chuva, nublado, isso aí acaba prejudicando. Então, esse mês ficou abaixo da geração. Então, esse aqui é um apanhado geral da primeira emissão. Essa primeira emissão, então, ela está começando a trazer retorno para o caixa. Depois vamos ver a DRE do fundo lá, ver quanto é que está esse caixa, se ele já subiu com relação a novembro ou não, com relação a outubro também. Vamos analisar depois lá. Agora vamos para a segunda emissão. Vamos ver os projetos aqui da segunda emissão. Atualizações dos projetos da segunda emissão. Então, a Mundo Melhor. As obras do projeto Mundo Melhor foram devidamente concluídas. Então, dezembro acabou a obra, ótimo. Agora eles estão aguardando a questão da distribuidora de energia para fazer a conexão. Aparentemente, a conexão da usina está programada para janeiro. Janeiro já passou, né? Vamos ver se no próximo relatório vai trazer lá que realmente já foi conectada. Essa aqui, São Bento Abade, ela ainda não conseguiu finalizar as obras. Ela teve um avanço físico de 80%. Agora, a Liberdade. Assim como a Mundo Maior, as obras da Liberdade foram totalmente concluídas, restando apenas comissionamento a quente, que será realizado assim que a usina for conectada à rede da distribuidora. Agora, vamos ao que nos interessa de verdade, né? As locações, como é que tá? Olha só. Aprofundamos a respeito do cenário atual de locações no último relatório gerencial publicado. O mês de dezembro foi marcado por uma série de agendas com potenciais inquilinos. Em alguns casos, já possuímos tratativas avançadas e propostas indicativas com a expectativa de formalizar os acordos à medida que a previsão de conexão das usinas fotovoltaicas se torne mais concreta. Até lá, continuaremos a buscar de forma intensiva as melhores condições que assegurem maior rentabilidade e previsibilidade para o fundo e, consequentemente, para os cotistas. Resultado do caixa. A receita imobiliária do fundo registrou mais uma vez um crescimento, atingindo um montante de 613 milhões de reais. Aí diz aqui, vale destacar que essa receita é composta exclusivamente pelos projetos desenvolvidos com os recursos provenientes da primeira emissão de cotas, uma vez que os projetos Mundo Melhor, São Bento Abade e Liberdade ainda não entraram em operação. Então, toda essa receita aqui que está tendo já no fundo é somente da primeira emissão. Depois nós vamos ver lá que a primeira emissão, a capacidade instalada, isso aqui que eu achei estranho, ó. Olha só aqui embaixo. No que tange a linha de despesas, observa-se um aumento significativo impulsionado por efeitos não recorrentes.
Esse incremento decorre do pagamento de honorários advocatícios relacionados ao avanço dos processos vinculados às obras do projeto Petrolina. Para os próximos meses, a expectativa é de que as despesas retornem ao patamar médio histórico do fundo. Depois nós vamos ver lá embaixo na DRE quanto é que foi isso aí. Mas assim, que tipo de problema que estão tendo, né? Que está tendo esses honorários advocatícios? O que acontece? Algum problema com o terreno? Algum problema com a concessionária? Isso podia ser um pouco mais claro, né, no seu relatório. O que aconteceu? Por que estão tendo que gastar? Eu já vi lá embaixo no relatório, é bastante coisa, tá? Praticamente é quase a metade do que se recebeu aqui, de 613 mil, estão pagando de honorários advocativos, ou de despesas aqui, né, não recorrentes. Quase 300 mil, vamos ver lá embaixo depois, tá? Então isso aqui eu acho que devia ter um pouquinho mais de transparência. Por que estão gastando isso aí? O que esses advogados estão fazendo? Que problema que deu que eles estão mexendo com isso lá? Isso é importante que fosse mencionado. Aqui a performance, já falamos antes lá, né? Pagou 10 centavos por cota, está dando um dividendo anualizado de 14,83%. Ele pagou também os rendimentos por conta dos recibos do pessoal que entrou na terceira emissão. É o SNEL 13, SNEL 14, SNEL 16, SNEL 21, SNEL 22. Pessoal que tem esses recibos também, até eles terem o SNEL 11, que é quando esses recibos viram o SNEL 11, o pessoal que entra na emissão, eles ficam recebendo, praticamente é o CDI, pelo menos aqui, é o CDI líquido do mês, eles ficam recebendo também referente às novas cotas que eles compraram. Então, cada recibo desse aqui recebe, né, o seu valor referente a esses pagamentos. Então, basicamente, ele está tendo volume médio de negociação diária em torno de 630 mil reais. Ele mostra aqui a performance do SNEL versus alguns indexadores. Então, o SNEL versus o IFIX, que é o cinzinho aqui, IFIX está aqui embaixo, o SNEL está aqui em cima. IPCA mais 7% e CDI estão aqui embaixo também. Então, dá para ver então que o SNEL, por isso que ele foi considerado o melhor fundo imobiliário de 2024. Né? Então, uma excelente rentabilidade. Aqui mostra a evolução do número de cotistas. Então, praticamente de novembro, ele tinha 23.400. Para dezembro, já passou para 25.700. Então, mais de 2.000 cotistas de novembro para dezembro. Então, mais de 10% aqui de aumento. Né? Aqui a cota patrimonial versus a cota de mercado. A cota de mercado está aqui em cima, então 8,63. A cota patrimonial aqui embaixo, 7,25. Como eu falei, né? Nós tínhamos aqui 6,90 em novembro e aumentou para 7,25, mas é aquele negócio. Aumentou por conta das cotas que entraram, né? Porque foram colocadas cotas acima do valor patrimonial, custando aí a 8,30, fechando a 8,55 com os custos, né? Então, esse 7,25 aqui que elevou, não foi por conta do patrimônio que aumentou, por conta da reavaliação do patrimônio das usinas fechadas já. Foi por conta da nova emissão que entrou. Então, entrou mais grana. Bom, vamos então ao primeiro ADRE do fundo. Então, aqui, que é interessante, que em outubro foi quando iniciou a primeira parcela, não foi em setembro. Iniciou a primeira parcela já da geração das usinas, ou seja, da receita de locação. Então, esse em vermelhinho que eu marquei aqui, que é o foco do fundo, né? O fundo é locar usina solar fotovoltaica. Então, aqui, em outubro foi 559 mil reais, em novembro aumentou um pouquinho e agora aumentou um pouco mais. Então, saiu de 575 para 613, de novembro para dezembro, que é excelente, né? Isso que a gente busca, né? Então, isso aqui que a gente quer ver crescer todo mês daqui para frente. Então, essas usinas da primeira emissão de cotas não estão ainda a pleno funcionamento, então isso deve aumentar, não se sabe quando ainda, quanto que isso que vai significar quando tiver toda a primeira emissão de cotas das usinas funcionando 100%, não sei quanto é que vai dar, nós vamos aguardar para ver, né? Elas ainda estão em período de ramp-up, né, de ajuste e tal. E daqui a pouco já vai começar a entrar também a receita da segunda emissão de cotas, que depois eu vou mostrar lá embaixo, que são potências de geração muito maior do que essa da primeira emissão. Então, vai trazer um aumento significativo nas receitas do fundo aqui. Com relação aos rendimentos, né, operações compromissadas ainda está ganhando bastante, né? Com relação às despesas, olha só aqui. Aquilo que eu falei naquela questão, né, dos serviços advocatícios lá, né? Olha só, em outubro tinha R$ 4.600 de despesa. Em novembro passou para 70 mil. Eu já achei caro, até comentei, será que isso aqui foi aqueles cabos, né, que foram substituídos lá naquela usina? Alguma coisa deve estar aqui, com certeza. Mas não fica claro. Agora aqui, tá vendo aqui? Foi 386 mil. Praticamente aqui, mais de 300 mil aqui foi despesas advocatícias. Ou seja, metade do que ele recebeu de aluguel foi para pagar advogado. Agora, o que aconteceu? Isso que eu fico com dúvida, né? Por que estão gastando com esses advogados? O que tem de problema que eles estão tentando resolver? Isso é uma coisa que me deixa preocupado. Mais da metade do que você ganhou com receita de locação, você gastou com advogado. Então, deu um resultado nesse mês de 1.330.000. Mês passado foi 1.247.000, em dezembro e novembro, né? Então, aumentou aqui em torno de 100, quase 100 mil aqui, pouco menos de 100 mil. Porém, o resultado distribuível deu um pouco mais baixo, 4.300.000, aqui deu 3.700.000. Então, em novembro, ele tinha um resultado não distribuído, ou seja, ele tinha uma reserva de 3 milhões e pouco. Em dezembro já baixou para 2.400.000. Ou seja, para ele pagar esses 10 centavos, ele teve que fazer o quê? Teve que tirar da reserva já. Então tinha uma reserva de 3 milhões, baixou para 2.400.000. O que eu fico mais tranquilo é que agora entrou uma grana considerável dessa terceira emissão, que certamente isso aqui vai ser uma operação compromissada, que vai gerar mais caixa aqui já no próximo mês também, né? Para tentar suprir isso aqui.
E espera-se também que a receita de locação aumente já no próximo mês, né? Em função daquelas usinas que ainda estão no processo de ramp-up e tal, e fase de ajuste, né? Então, isso que a gente espera. Com relação à distribuição, para quem já tem o SNEL 11, então, foi o mesmo valor, né? 1.889.000, só que agora entrou as novas cotas, né? Também, que já foram incorporadas no patrimônio do fundo. Então, ele está pagando aqui os recibos, né? Aí entra lá o recibo lá, SNEL 13, SNEL 14, 16, 21, como já falamos lá antes, né? Então, aí temos esses valores aqui, ó. Foi pago, então, 292.000 para esses recibos aqui. Então, foi distribuído, então, quanto? 10 centavos por cota, ok? Mas já vimos que a reserva baixou, de 3 milhões para 2 milhões e 400. Lucro acumulado, é a reserva do fundo, né? Ó, ele tinha 12 centavos no mês de novembro, agora ele comeu 4 centavos aqui, tá vendo? Ó? Então, já baixou para 8. Vamos acompanhar essa reserva no próximo mês para ver como é que vai ficar. Ela vai continuar baixando aqui, vai ficar perigoso, né? Mas eu acredito que não, tá? Porque entrando as novas usinas em operação lá também, isso aqui já deve começar a subir também. As compromissadas devem dar bastante também, né? Mas ele está nessa linha. Então, baixou de 12 para 8 centavos. Aqui está um resultado detalhado por cota. 3 centavos estão sendo gerados pela geração de energia, pelo aluguel das energias solar fotovoltaica, 3 centavos. Um pouco abaixo de 1 centavo, aplicação em caixa. As compromissadas está dando 6 centavos. Olha só, a compromissada dá o dobro do que a geração. A gente quer que isso se inverta, na verdade. A gente quer que a geração dê mais que a compromissada, né? As despesas aqui, 3 centavos. Aí tem aqui o resultado não distribuído, 12 centavos, e o resultado distribuível, 19 centavos. Aqui está a carteira do fundo, com todas as usinas. Ó, San Remo 1 e 2, a Montada 2, Petrolina, Itabira, o CRI do portfólio solar, que ele investe. Aqui o percentual do patrimônio líquido de cada usina dela, 3,21, 7,70, assim por diante. Aí tem os CRIs, que são a maior parte também, e as compromissadas. Em caixa, pouco menos de 10%. Indexador, então, vai ser sempre a inflação, são os contratos de aluguéis, depois, né? E o que ele espera aqui, pessoal? Aqui que eu já falei para vocês no último vídeo. Eles esperam entregar um yield, quando tiver integralizada a usina, gerando 100%, em torno de 25% ao ano. Aí é o seguinte, pessoal, cuidem, porque não pense que você comprando hoje, você vai ganhar 25% ao ano. Por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos pagando um ágio já de quase 20%, nós estamos pagando mais caro. E esse cálculo aqui é feito sobre o valor patrimonial. Se nós estivéssemos pagando R$ 7,00 na cota, R$ 7,25, nós teríamos isso aqui de rentabilidade, é o que se espera. Só que nós já estamos pagando R$ 8,50, R$ 8,60, R$ 8,70 na cota. Então, praticamente, nós já estamos pagando 20% a mais do que ela vale. Então, se você tirar esse 24% ou 25% menos 20%, isso vai dar em torno de 18,5%, 19% de retorno. O que é um excelente retorno, tá? Não estou dizendo que é um retorno baixo. É excelente. Tá? Então, só cuidem que não acha que vai ganhar 25%, só se cair realmente a cotação lá no preço do valor patrimonial e você comprar naquele momento. Aí você pode ganhar isso aqui. Mas não espere. Acho que se esperar 20% já está muito, muito, muito bom, né? Está quase 1,5% aí ao mês, que é excelente. Aqui eu acho importante, olha só, nós temos aqui detalhamento de todas as usinas solares fotovoltaicas, San Remo 1, 2, todas elas, né? Então aqui, ó, até o Itabira são da primeira emissão. Vocês podem ver que é tudo usina aqui, ó, de 1,4 MW de pico, 3,36 MW de pico, 1,2, 1,2, são usinas pequenas, menores. Somando todas essas usinas da primeira emissão, dá 14 MW de pico. E somente essas três que nós estamos montando na segunda emissão, que é essa aqui, Liberdade, Mundo Melhor e São Bento Abade, essas aqui, elas dão praticamente 7 MW de pico. 7 vezes 3, 21 MW de pico. Então, dos 35 MW gerado, 21 são só dessas três da segunda emissão. Então, a segunda emissão realmente vai ser... A segunda emissão, então, vai gerar muito mais energia do que gera essa primeira emissão. Ok, pessoal? Então, assim, vamos fazer um resumo rápido, então, sobre esse último relatório. Acho que está excelente. Nós estamos... Deixa eu voltar para a DRE do fundo lá vai ter algumas coisas que eu quero falar. Receita com locação da usina solar fotovoltaica tem subido. Ó, era 559, passou para 575, 613. Isso aqui deve subir agora mês a mês, o que é excelente. As despesas não recorrentes aqui, ficou estranho gastar praticamente metade do que foi arrecadado com aluguel com advogado. Não sei por quê, o que está acontecendo aqui. Acho que podia ter uma explicação um pouco mais clara, minha opinião. Continua pagando os 10 centavos. Porém, a reserva já vem diminuindo, então diminuiu para 12 centavos, agora diminuiu para 8 centavos, antes era 16, está tirando para a gente 4 centavos todo mês, para poder manter os 10 centavos. Lógico, agora vai entrar nova emissão, está se conseguindo lá, se não me engano, em torno de 97% do CDI nos investimentos naquelas compromissadas, então vai estar entrando dinheiro no caixa também, tá? Né? Mas tem um ponto de atenção, né? Ela começa a reduzir aqui os lucros acumulados. Vamos ver como é que vai ficar o próximo mês, se vai continuar caindo aqui. Mas a gente olhando para cá, isso também já é recorrente, né? Outros períodos também, né? Tínhamos aqui, ó, 27 centavos para 25, para 9 centavos, para 4 centavos, depois que veio subindo novamente aqui em outubro de novo, né? Então, essas questões aí que a gente vai ter que acompanhar de perto, tá? Mas assim, mais uma vez, como já falamos aqui nos outros vídeos,
É um fundo muito interessante, uma tese show de bola, como eu falei. Mas o Brasil e o mundo precisam de energia. Então, né, dificilmente eu creio que vai se voltar atrás aí em decisões tomadas para essas questões, né, de energias limpas, de energia renovável. Pessoal, então, mais uma vez eu peço aí, pergunto para vocês, vocês investem no SNEL 11? Comente aqui embaixo para nós. E o que vocês acharam desse vídeo? Muito chato, muito demorado? O que vocês acham? Deu para entender o ponto de vista aqui, dessa análise que a gente está fazendo aqui, bem detalhado do SNEL 11, acho que vale a pena. O pessoal pede bastante sobre esse fundo imobiliário, melhor fundo da Bolsa. Eu acho que ele merece uma tratativa diferenciada aqui pelo canal, né? Ok, gente? Então, mais uma vez seria isso. Então, assim, nós estamos rumo, pessoal, aos 400 inscritos. Isso mesmo, só 400 inscritos. Nós estamos passo a passo. Começamos agora, tem 2 meses e meio, quase 3 meses no nosso canal, tá bom? Então, eu conto com vocês aí, se inscrevam no canal, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo. Muito obrigado.